Bom, hoje eu queria começar o vídeo com uma abordagem um pouco diferente, que é propondo a conclusão da minha reflexão logo de cara. E ela é a seguinte: quando você estiver passando por um momento onde está sendo atacado ou inseguro sobre a própria aparência, pode ser uma pessoa falando mal de algum detalhe seu ou deixando isso subtendido na conversa, né? Você deveria apenas não levar pro pessoal. Não levar pro pessoal. E nesse vídeo eu vou tentar defender um pouco esse ponto e tentar te fazer compreender, né, essa linha de raciocínio. Nele não vai ter filósofos nem nada, apenas um pouco da minha reflexão no geral. Bom, vamos lá então. Se a gente for buscar em essência, né, a aparência, ela vem da junção de duas palavras. O apar, derivado de aparente, e ência, que vem de estado, tal como existência e consciência. A aparência, portanto, ela não é apenas um aspecto do indivíduo, mas também é algo moldado pela sociedade e pelo sistema. Ela tem uma natureza biológica, principalmente no julgamento rápido que fazemos ao ver algo ou alguém. Esse julgamento é instinto primitivo, né? É praticamente instintivo. Uma ferramenta evolutiva que nos ajudou a identificar ameaças, aliados e potenciais parceiros. O cérebro humano ele processa rostos e silhuetas em milésimos de segundo, associando-os a experiências passadas e padrões culturais. Isso é tão verdade, cara, que se a gente for analisar, tem até um fenômeno sobre ver rostos em lugares onde não tem, principalmente objetos. Você deve conhecer o nome como pareidolia. No entanto, né, a percepção da própria aparência ela não surge no vazio. Ela depende da comparação. Se um indivíduo crescesse sem ninguém ao seu redor para se espelhar, sem referências visuais externas, ele jamais desenvolveria um conceito claro sobre beleza ou feiura. A ideia de uma aparência ideal não existiria, pois não haveria um parâmetro, né, para comparação. Por isso que a narrativa de baixa autoestima sobre a aparência está ligada intrinsecamente ao outro. Sempre que alguém se sente inadequado visualmente, é porque internalizou um modelo, um padrão externo que foi socialmente validado. Mas a baixa autoestima ela também não está ligada apenas aos outros. A análise que uma pessoa faz de si mesma pode não vir do ambiente em que ela está inserida. Às vezes, independente do local ou das pessoas ao redor, alguém pode se sentir feio. Isso é uma falta de visão própria, um fenômeno onde a mente já foi tão condicionada a um ideal intangível que mesmo em um espaço onde ninguém está julgando, a sensação de inadequação existe. Esse estado mental é reforçado por décadas de bombardeio midiático, onde a estética se torna um objetivo que nunca pode ser alcançado completamente. Bom, não tem como negar que essa construção social da aparência não foi amplificada pelo capitalismo, que transformou a estética em um dos mercados mais lucrativos do mundo. A indústria da beleza e da moda não vendem apenas produtos, elas vendem satisfação. O sistema depende da constante necessidade de mudar, melhorar e corrigir falhas que muitas vezes sequer existem. A lógica é simples: se a pessoa estiver satisfeita com a aparência, o consumo diminui. Por isso, novas tendências, novos padrões e novas soluções são criadas a cada instante, garantindo que ninguém se sinta plenamente confortável consigo mesmo. As redes sociais, por exemplo, elas amplificaram ainda mais essa pressão, criando um espaço onde a aparência se torna moeda de troca. Influenciadores e padrões editados são exemplos claros de como a comparação é potencializada online.
Mas isso não é a única causa. Esse ciclo não apenas movimenta bilhões de dólares, mas também estrutura a sociedade de maneira hierárquica. A discriminação baseada na aparência, conhecida como lookismo, afeta desde oportunidades de emprego até relações interpessoais. Pessoas consideradas mais atraentes recebem melhores salários, são tratadas com mais respeito e têm maiores chances de sucesso. O contrário também é verdadeiro. Aqueles que fogem do padrão enfrentam dificuldades, independente de suas habilidades ou talentos. Esse sistema cria uma sociedade onde a aparência pode determinar o destino do indivíduo, tornando-o uma moeda de valor tão importante quanto qualquer outra. É interessante notar que o que chamamos de beleza ideal não é estático. Ela muda ao longo do tempo e entre culturas, mostrando que o conceito de beleza não passa de uma construção social e não é uma verdade absoluta. Ao mesmo tempo, essa construção também é reforçada de forma contraditória. Por exemplo, quando algumas mulheres dizem que não querem príncipe encantado, mas na prática preferem homens altos de determinada etnia ou com traços específicos. Da mesma forma, muitos homens podem afirmar que personalidade é o que importa, mas continuam priorizando mulheres dentro de um padrão de beleza específico. Isso mostra que, apesar do discurso de desconstrução, os ideais estéticos ainda exercem uma influência profunda e muitas vezes inconsciente nas escolhas e expectativas das pessoas. E a tecnologia? Bom, a tecnologia ela adiciona apenas uma nova camada ao problema. Redes sociais, filtros e inteligências artificiais criam versões digitais e idealizadas das pessoas, distorcendo ainda mais a percepção da realidade. Agora, já não basta atender um padrão, ele pode ser manipulado, editado e amplificado. No final, a aparência ela é um reflexo tanto do biológico quanto do social, uma interseção entre o instinto e o condicionamento. O que vemos e como interpretamos é, ao mesmo tempo, natural e fabricado. A questão é: estamos no controle da nossa própria imagem ou somos apenas um produto da narrativa que nos foi imposta? Bom, depois de eu te falar tudo isso, e você compreendeu, espero, sei que apresentar o resultado de um problema não faz com que ele mude, nem temos poder para isso, para falar a verdade. Porém, a aparência é algo diferente. Quando a gente compreende a narrativa, podemos deixar essa bagagem de pensamentos idealizados de lado. A chave para isso não está em rejeitar a estética ou fingir que ela não tem importância, mas em parar de levar as coisas para o pessoal. Quando você entende que os padrões que governam a aparência não são apenas sobre você, mas sobre um sistema inteiro que afeta a todos, a perspectiva muda. As mesmas pressões que fazem você se sentir inadequado também fazem com que as outras pessoas se sintam assim. Quem se julga feio por estar acima ou abaixo do peso não é um caso isolado, é apenas parte de um mecanismo que constantemente redefine o que é aceitável. Quem se sente inferior por não ter um rosto perfeito também está preso a uma régua que ninguém nunca alcança de verdade. E o mais irônico é que as pessoas que te julgam são as que mais estão reféns desse sistema. Quem aponta um defeito seu não está apenas expressando uma opinião própria, mas sim reproduzindo uma narrativa que foi imposta a ela. Quem julga seu corpo também teme ser julgado pelo próprio corpo. Quem ri do cabelo dos outros se preocupa com a aparência todas as manhãs. Quem se gaba de estar dentro do padrão muitas vezes vive com medo de sair dele. Entender isso faz com que o ataque dos outros perca o peso. Quando você tira o eu de uma sociedade idealizada, percebe que não há nada de pessoal nisso. Mas isso não significa que você deva abandonar o que gosta ou ignorar sua própria estética. Pelo contrário, cuidar da própria aparência pode ser algo positivo quando não vem de um lugar de insegurança. O problema não está em querer se arrumar, usar um perfume bom, fazer um corte de cabelo que talvez te valorize. O problema surge quando isso se torna uma prisão,
quando você faz algo que não quer, mas porque teme o que os outros vão pensar. Se cuidar e se sentir bonito não é um problema. O problema é quando essa busca te machuca fisicamente e mentalmente. Aí, por exemplo, o salto alto. Há quem use porque gosta, porque se sente mais elegante ou confortável assim. Mas há quem use por obrigações, por medo de parecer menos sofisticado, menos profissional ou menos desejável. Se esse medo não existisse, quantas pessoas continuariam usando, né? Quantas realmente escolheriam? Esse é o ponto. Se cuidar e se sentir bonito não é o problema é quando essa busca te machuca, como eu disse, fisicamente e mentalmente. No fim, se libertar da pressão estética não significa rejeitar a aparência, mas sim mudar a sua visão em relação a ela. Significa entender que a beleza não é um destino inalcançável, mas uma construção que pode ser sua, não do sistema. Quando você percebe que o problema nunca foi sobre você, mas sobre todos, você para de levar as coisas pro pessoal. E quando isso acontece, a aparência deixa de ser um peso e se torna apenas mais um aspecto da vida, e não um campo de batalha.